Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou responder a tag Ditos Literários, que é uma adaptação dos ditos populares. Vou deixar na descrição o vídeo de quem criou essa tag, essa é uma tag bem antiga, e também do vídeo que eu encontrei a tag, tá bom? Vamos começar então? Primeiro tópico. Em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei. Um livro que você adquiriu na Black Friday. Eu vou mostrar aqui quase a minha biblioteca inteira, né? Porque, na verdade, os livros que eu adquiri, a maior parte deles foram em promoções, né? Não só Black Friday, como nós temos a Book Friday, Prime Day, enfim. E antes também nós tínhamos as promoções da Submarino e outros grandes lojas aí também. Tinha cupom de desconto, né? Era incrível, assim, a gente pagava bem mais barato nos livros. Então não vou mostrar nenhum, porque a maioria dos meus livros foram comprados assim com pelo menos 50% de desconto. Ou também em sebos, que eu gosto bastante. Segundo tópico, Livro da Onça. Um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho. Eu fiquei pensando nas minhas últimas leituras. Não tem um livro que eu achei que era bom e não foi, mas tem um livro que me enganou direitinho, ele nem tá aqui, que eu emprestei pro meu pai. Ele me enganou, talvez eu tivesse uma percepção errada, não uma percepção, mas eu acho que eu imaginei errado, né, sobre o que seria, que é um tema muito delicado para mim, que é sobre a morte. Eu tô falando das Intermitências da Morte, de José Saramago. Eu imaginava que esse livro seria de um jeito, e ele me enganou direitinho porque ele me fez pensar sobre esse tema, que é incômodo, né? É difícil, mas ele também me fez dar risada em alguns momentos, mas me tirou também da minha zona de conforto. Não só pela escrita de José Saramago, mas os temas abordados, né, referentes a intermitências da morte. Uma parte, então, do livro, você tem um mercado, né, tudo envolvido na questão da morte. Então tem uma crítica muito forte ali nesse livro. E a segunda parte do livro é a humanização da morte, né, algo nesse sentido, assim. Então foi um livro muito diferente do que eu tinha imaginado, me tirou da minha zona de conforto. Mas não é que eu achei que seria bom e não foi. Não foi muito bom sim, tá? Terceiro tópico. Filho de leitor, leitor é. Um livro que você passaria para os seus filhos. Olha, na verdade, não tem um livro em específico que eu gostaria de passar para os meus filhos. Na verdade, a minha biblioteca inteira. Isso é uma preocupação que eu tinha antes, porque eu já vi alguns casos de pessoas não próximas a mim, mas na internet mesmo, vi casos de pessoas assim que tinham grandes bibliotecas, cultivavam o hábito de leitura, valorizavam o livro, a leitura, e faleceram, e de repente esses livros se tornaram entulho. Esses livros foram, não apenas, eu não digo assim, o livro doado, é claro que é muito interessante, mas nem isso às vezes não é. Às vezes o livro ele é colocado em caixas e largado para o lixo, na calçada, para quem quiser. Você vê ali uma total desvalorização da questão do livro, da cultura. Acho que não tem nada a ver, né, com o tópico, mas é que me veio à mente. Porque não tem um livro que eu passaria para os meus filhos, né? Seria a minha biblioteca toda. E eu me sinto muito realizada nesse sentido, porque era uma preocupação que eu tinha. Meu filho mais velho, até um pouco tempo atrás, ele só valorizava as leituras de não ficção. Então os nossos gostos não batiam tanto assim. Há pouco tempo que ele começou a ler ficção, literatura clássica. Então eu tenho certeza que tem muitos livros assim que ele quer, que ele lê inclusive. E os meus filhos também mais novinhos já têm esse gosto também. Então eu tô tranquila nesse sentido de que eu não vou passar um livro para eles, mas vou passar aí a biblioteca, isso vai ser valorizado. Estou ensinando pelo hábito, eles me veem todos os dias lendo, eles leem comigo, é algo assim. A minha filha, por exemplo, a Bia, às vezes nós vamos a algum lugar, então ela já criou o hábito de levar o livro junto, que me encanta profundamente. Meu filho mais novo também, eu leio
toda noite para eles, e se eu não ler, se eu estiver muito cansada, eles pedem, não, você tem que ler, então eu tenho que ler um livro para um, depois um livro para outro, porque eles estão em fases diferentes, né, de leitura, então isso é muito interessante. E o sonho da minha filha, inclusive, ela fala que ela quer ter uma biblioteca também igual a minha, então a minha biblioteca está bem encaminhada, será bem encaminhada. Mais um tópico. É lendo que se recebe um livro que você ganhou de alguém. O que vem acontecendo nesses últimos anos é eu receber livros dos inscritos, receber livros também das pessoas mais próximas, meus familiares. O ano passado, de aniversário, eu ganhei livro de presente do meu pai, livro de presente da minha tia. Do meu marido também eu ganhei esses dias, ganhei esse daqui, deixa eu mostrar. Um livro bem tranquilinho, bem leve, viu? É Helter Skelter, a história real de Charles Manson. Esse livro aqui é considerado obra-prima do True Crime, então vai contar bastante aqui sobre a história de Charles Manson e tudo que aconteceu. É um livro pesado, mas que eu vinha aguardando aqui o lançamento aqui no Brasil já há bastante tempo, e um dia eu lerei, com certeza. Então eu ganhei esse livro do meu marido também, é da Dark Side, faz pouco tempo. Minha filha também já perguntou, porque o meu aniversário está chegando, ela já perguntou, mãe, qual livro você quer de aniversário? Então já se tornou um hábito também ganhar livros, e eu estou sempre ganhando livros, e isso é muito bom. Eu fico muito feliz em ganhar livros, assim, realmente é uma alegria muito grande. Eu vou colocar os meus óculos aqui, porque tá para eu enxergar melhor, tá? Vamos lá, próximo tópico. Leitor escaldado tem medo de livro hypado. Um hype que você tem medo de se decepcionar. Eu não estou mais acompanhando um livro hypado. Eu fazia isso antes, inclusive eu vi um post no Instagram, eu até achei engraçado, que estava falando dos livros hypados dos últimos anos, acho que da última década. E eu percebi que eu li quase todos, acho que 95% daqueles livros eu li. Então, hoje em dia eu não me baseio mais tanto no hype. Mas tem um nome que eu tô sempre escutando, sempre ouvindo as pessoas comentarem, que me chama a atenção, eu ainda quero experimentar, não tenho medo, tenho curiosidade, até porque as pessoas falam que é uma autora que emociona bastante, né? Eu só não sei se eu tô preparada para ler mais livros para chorar, mas porque ela é uma autora que emociona mesmo, é o que dizem, né? É a Christine Hanna. Eu tenho aqui A Grande Solidão e tenho Os Quatro Ventos. São histórias fortes, emocionantes, e eu me emociono com facilidade, mas eu nunca vi ninguém falar mal dessa autora, né? Ela é hypada? Eu acho que ela é hypada ainda. Eu tenho curiosidade de ler, eu tenho vontade de ler Christine Hanna. Mais um tópico. Cada leitor no seu galho. Um livro que muitos criticam, mas você continua amando. Eu não me recordo de nenhum livro que eu tenha essa questão, não, das pessoas criticarem. Até porque as pessoas criticam tudo, né? Se você lê um tipo de livro, as pessoas criticam que você não lê outro tipo de livro. Se você lê rápido, as pessoas criticam que você deveria ler devagar. Se você lê devagar, as pessoas criticam que você deveria ler rápido. Então, assim, essa questão da crítica, não me importo. Mas eu me lembro que eu gostei muito, foi ano passado, eu voltei a ler Machado de Assis, após muitos e muitos anos, eu li Helena, e eu fiquei encantada, assim, foi uma leitura incrível, uma leitura muito marcante, e eu lembro de falarem, vai Helena, não é tudo isso, a gente sabe que Machado é melhor na sua fase realista, porque Helena é um romance da fase romântica. Mas eu gostei, gente, eu gostei demais. A única crítica que eu me recordo referente foi isso, que eu lembro que eu me empolguei falando, né, sobre Helena, que foi incrível, e me criticaram dizendo que, não é tudo isso, para. Só que foi a minha experiência de leitura, né, então. E outro livro também, da fase romântica. É da fase romântica?
A Casa Velha não é da fase romântica, não. Mas é um livro que não foi tão conhecido assim de Machado, que eu gostei muito. Casa Velha, eu já falei também, mas eu lembro desta questão que me marcou um pouco da Helena, que foi quando eu voltei a ler Machado, foi maravilhoso. E eu quero ler agora também mais livros da fase romântica de Machado de Assis, que as pessoas não, os críticos não valorizam tanto assim, né? Mas essa questão da crítica, quem liga pra crítica, gente? Se você for se importar com que todo mundo critica, você não faz nada. Você tem que ler o que faz sentido para você, o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te traz ali um aprendizado. É isso que a leitura faz sentido assim para você e não para os outros. Mais um tópico. Livro dado não se olha gênero. Um livro que você ganhou, mas não faz muito seu gênero. Na verdade, eu ganho muito livro que tá na minha wishlist. O pessoal que me conhece já sabe que tem a wishlist, vai lá, compra. Não, agora eu lembrei, agora eu tô lembrando. Eu já ganhei livros, sim, que não estavam na minha wishlist, livros de inscritas, mas eu amei. Foram livros que eu não conhecia, não estavam na minha wishlist, e eu recebi, e eu me encantei, porque acho que quem me deu, viu e me conhecendo, pensou, não, isso aí tem tudo a ver, a Juliana vai gostar, e acertou. Acertou bastante. Então não tem esse problema não, eu ganho muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Continue me mandando, gente, eu amo. Mais um tópico, livro mole em mente dura, tanto bate até que fura. Um livro que ficou por muito tempo parado na sua estante, até que finalmente você o pegou para ler. Eu estou lendo ele no momento, é um livro que eu tinha... Não é receio, gente, mas sabe quando você olha assim para o livro e fala, nossa, um dos maiores clássicos de todos os tempos, né? Será que eu estou preparada para este livro? Eu estou finalizando aqui, eu nem tenho ele tanto tempo assim, eu comprei ele quando? 2022, 2021, alguma coisa nesse sentido, não tá tanto tempo assim, até porque a minha biblioteca, eu tenho ela há pouco tempo, né? Eu comecei a minha biblioteca durante a pandemia, porque eu frequentava a biblioteca pública fechou por conta da pandemia, eu tinha o Kindle, mas vocês sabem, né? Minha relação com o Kindle e minha relação com os livros físicos. Eu li algumas coisas no Kindle, mas eu comecei a sentir muita falta dos livros. E eu comecei também... Teve coisas, gastos que eu tinha, que eu cortei por conta da pandemia. E aí eu aproveitei então uma parte desse dinheiro. Por exemplo, unha é uma coisa que eu fazia há muitos e muitos anos. Fazia as unhas. Então é um dinheiro que eu parei de fazer, eu mesmo limpo aqui, eu mesmo tiro a cutícula. Já faz tempo, desde a pandemia. Então esse dinheiro que eu economizei com a unha, eu comecei a utilizar para comprar livros, outras coisas também, aquele cafezinho, aquelas outras coisas que você faz na rua e nem percebe durante a pandemia. Então eu economizei e comecei a investir em livros, comecei a investir na minha própria biblioteca, até a questão das promoções também que rolaram, né? Muitas promoções boas, então eu aproveitei para montar a minha biblioteca, então os meus livros não são tão antigos assim, são livros novos. E esse aqui é o segundo tomo, na verdade são 4 tomos, né? São 2 livros, 2 volumes, são mais de 1.500 páginas. Faltam aqui para mim menos de 400 páginas, tá? O primeiro livro eu li, eu estou no 4º tomo, na primeira parte. Deixa eu ver se eu não estou enganada. Então falta pouco, eu estou num momento muito importante aqui da história, muito decisivo, me apeguei aqui a personagens, tem questões fortes, é isso mesmo, ó. Eu tô aqui, tomo 4, primeira parte, é o último tomo, tá? Então tem cenas aqui fortíssimas em relação à guerra, tem a questão das famílias, o quanto as famílias foram impactadas por conta da guerra, são muitos e muitos anos, estou muito envolvida, inclusive...
É um livro que eu imaginava que eu leria em menos tempo, mas eu imagino que eu vou terminar esse livro aqui e que vão ser 4 meses de leitura. Eu havia previsto para o primeiro semestre do ano 2 grandes leituras. 2 livros assim que eu queria pegar para ler. Eram livros importantes para mim, mas que eu não lia, que era o Grande Sertão Veredas, eu li, e Guerra e Paz. Foram 2 livros assim que eu falei, não, esse ano é o ano dessas 2 leituras. Assim, eu vou deixar o medo para lá e vou encarar essa leitura, eu sou capaz, não tem porquê eu não ler. Então, foram esses 2 grandes livros. Mas eu não imaginava que Guerra e Paz ficaria tanto tempo assim comigo. Não vou dizer que, ai, que livro difícil. Não, não é isso. É porque é um livro de grande fôlego mesmo. São muitos acontecimentos históricos, muitos personagens, altos e baixos. Então você tem a questão da guerra, você tem a questão da sociedade, das famílias. Não é uma leitura rápida. Não que seja difícil, mas não é rápida. E precisa atenção, precisa pausas, precisa anotação. Eu tenho esse hábito de fazer anotação, então você imagina um monte de coisa acontecendo, eu tenho um caderno que eu vou anotando, fora que eu anoto aqui no próprio livro mesmo. Mais um tópico. De livro em livro, o leitor enche a estante. Um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Então, a minha estante, que eu decidi mesmo ter uma estante, foi na pandemia. Antes disso, eu até comprava um livro ou outro, mas era aquela coisa, né? Eu tinha que ir até o shopping, fazer uma viagem para outra cidade, parcelar em 3 vezes no cartão, aquela coisa, né? Eu consumia muitos livros da biblioteca. Eu utilizei a biblioteca da minha cidade por conta de 20 anos, mais ou menos. E a biblioteca da minha cidade é muito boa. Então, conforme eu lia, o pouco que eu comprava muito pouco, que eu não encontrava, às vezes, na biblioteca, eu acabava comprando, que eram livros hypados. Eu tinha esse hábito, né, de ler livros mais hypados, livros mais vendidos. Então eu lia e eu acabava doando para a biblioteca também, é uma maneira que eu tinha, que eu entendia de retribuir. Aqui eu usufruía daquilo também, a gente precisa sempre dar um retorno daquilo que a gente gosta também. Então eu doei muita coisa para a biblioteca, eu quase não tenho nada aqui, deixa eu ver, eu tenho esse aqui tem mais de 10 anos. Eu acho que tem mais de 10 anos, é o Caçador de Pipas. Eu tenho o Diário de Bridget Jones, os 3 volumes, eles são também bem antiguinhos. Mas eu lembro que eu li os da biblioteca, depois que eu fui adquirir esses volumes aqui do Diário de Bridget Jones. Eu não tenho muita coisa antiga aqui não. Leitura pouca é bobagem. Um mês que você leu muito. Isso não cabe aqui à minha realidade. Eu acho que eu leio até pouco. Essas 2 leituras esse ano foram leituras mais densas. Leituras que demandaram mais de mim como leitora. Então essa questão da quantidade de livros acabou diminuindo. Então eu não me importo mais com essa questão da quantidade, de ler muito durante o mês. Mais um tópico. As páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. O único livro que está despencando, eu fiquei um pouco preocupada, eu não sei se vocês vão perceber. Eu não sei se a câmera vai captar, mas vocês estão vendo aqui, ó. É uma edição da Sétimo Selo, de Judas o Obscuro. Eu li nessa edição aqui. É um livro de Thomas Hardy. E os 2 primeiros blocos, eles descolaram. Então, por pouco não sai isso daqui, porque não é costurado. Mas quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu tomei mais cuidado. Fora isso, tá tudo bem. O restante dos blocos aqui não estão mais descolando. Isso é algo que acontecia antes, há alguns anos, tá? Nesses últimos livros que eu li não tem acontecido mais. Eu acho que a qualidade da cola melhorou aí. Isso aqui também eu espero que não aconteça com outros livros da Sétimo Selo. Porque o preço do livro, né, algo tão caro, não pode se desfazer na primeira leitura, né? Isso
Não faz sentido. Mas esse é o único livro aqui. Eu não vou nem ficar fazendo assim pra vocês, porque vai cair, tá? Então deixa aqui, eu tomo cuidado. Mais um tópico. Cada leitor com sua mania. Uma mania literária que você desenvolveu. Uma mania literária que eu desenvolvi, eu acho que é a mais forte por conta da intensidade, né, da quantidade de leituras, da intensidade, por conta do canal, foi a escrever nos livros. Antes eu tinha muita dó de escrever, parecia que eu estava machucando o livro, eu estava ofendendo. Imagina escrever no livro, eu não conseguia. Eu tinha vontade, mas eu não conseguia. Aí quando eu dei esse passo, assim, né, a vontade foi maior e eu me libertei disso, foi maravilhoso. Então essa mania de escrever nos livros, assim, eu falo, é terapêutico. Eu converso com os livros e eu vou anotando os pontos altos, e é muito legal porque depois eu volto, depois tá tudo muito mais fácil aqui para eu encontrar o que eu quero para falar, eu quero voltar para alguns trechos dos livros, assim, que ficam na minha mente, ou às vezes eu até esqueci, mas aí folheando aqui eu lembro dos pontos altos, dos pontos baixos. Então essa mania é uma mania que não tem mais volta. Eu amo marcar nos livros. O que os olhos não leem, o coração não sente. Um livro que, por algum motivo, você se recusa a ler. Eu não tenho isso não, viu? Mas assim, pensando bem, tem um livro que eu não tenho muito interesse em ler não. Tá? Eu não digo assim que eu nunca lerei, mas ele não me causa assim vontade, não me desperta curiosidade. Eu acho que é um livro assim perturbador. Eu nem tenho ele aqui, tá? Que são os 120 dias de Sodoma, ou a escola da libertinagem. É um tema assim de Marquês de Sade. É um tema que não me interessa, não me agrada. Eu acho que eu não vou me sentir bem durante a leitura, não acho que vai me agregar alguma coisa, que tem alguma coisa bacana pra mim. Acho que é o único que eu consigo, assim, pensar que não é que eu me recuso a ler, mas não me desperta interesse não, sabe? Tenho vontade não. Mais um tópico. Dos livros, o menor. O menor livro da sua estante. Olha, os menores livros são esses daqui. O Pequeno Príncipe, que foi inclusive nos primeiros livros que eu li, e o Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. O Conto da Ilha Desconhecida ainda é menor do que o Pequeno Príncipe, tá? Até porque é um conto, né, gente? Ó, 64 páginas. Tem até aquela frase, é preciso sair da ilha para ver a ilha, alguma coisa nesse sentido, que o pessoal usa bastante essa frase, sem nem saber de onde vem, né, qual que é o contexto, mas essa frase conhecida, que eu nem sei se eu falei corretamente, ela vem aqui do Conto da Ilha Desconhecida. É um dos livros menores que eu tenho aqui. Mais um tópico de boas leituras. O mês está cheio. Um mês fechado com bons livros. Isso não cabe aqui na minha realidade. Mais um tópico. Diga-me o que tu lês, que eu te direi quem és. O gênero literário mais presente em suas leituras. Eu vou adaptar, tá? Esses tópicos eu vou adaptando aqui para minha realidade. Eu vou responder aqui. Eu sei que não é gênero literário, tá, gente? Mas eu vou responder porque é o que eu mais leio. Clássico. Clássico não é um gênero literário, tá? Gênero literário seria terror, distopia, biografia, não é clássico. Mas eu leio os clássicos. Meu interesse maior acaba sendo os clássicos, os grandes livros. Eu não sei, eu viajo no tempo, eu aprendo muito com livros antigos. Às vezes, muitas vezes o esforço é maior, inclusive, mas a recompensa também é proporcional, quase a maior parte das vezes. Mais um tópico. Um olho no peixe, o outro no livro. Um lançamento literário que você está aguardando muito. Não acompanho muito, né, os lançamentos, mas já falei em outro vídeo que eu estou aguardando já desde o ano passado uma nova edição de Irmãos Karamazov. Estava prevista para 2024. 2025 também, nós estamos já chegando no final, porque passa muito rápido, né, gente? O segundo semestre passa muito rápido e até agora não apareceu ainda, mas eu estou aguardando muito a edição dos Irmãos Karamazov, na edição da Penguin, com a tradução de Rubens Figueiredo. Outro livro também
eu espero que venha logo, é a continuação, nem é esse daqui, gente, é esse daqui. A parte final da continuação dos Três Mosqueteiros. Nós temos a continuação, olha só, Os Três Mosqueteiros, essa primeira edição aqui, ela é de 2011, é isso? É, aqui tá de 2011, então desde 2011 veio a primeira edição, depois 20 anos depois, agora ultimamente veio aqui o Visconde, a continuação, o Visconde de Bragelonne, depois a continuação então, que eu recebi agora inclusive, Louise de Lavalière, e tá previsto então a parte final desta saga, que é O Homem da Máscara de Ferro. Então, finalmente, aí a finalização desta saga, dessa imensa saga aqui dos Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Mais um tópico. Amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria para ninguém. Vamos lá. Eu não sou uma pessoa muito bacana, gente. Sabe por quê? Eu não gosto de... não é que eu não gosto, eu não empresto. Eu já aprendi. Aprendi com a vida, aprendi com os anos. Até quando eu nem tinha biblioteca ainda. Eu emprestava e o livro não voltava. E eu ficava nervosa, aquilo ficava me consumindo. Você imagina agora, né? Que eu utilizo mais os livros, né? Consulto bastante, marco nos livros. Então isso não faz sentido nenhum. Aí eu não vou na casa de ninguém olhar o armário de ninguém e falar, me empresta isso daqui, é uma coisa que eu não acho muito natural. Então também não gosto que peça para mim. Eu empresto sim para quem é leitor e para quem é muito próximo de mim. Por exemplo, o meu pai, às vezes ele até fala assim, Ju, eu vou comprar um livro. Eu falo, não, para, que isso, você pega aqui, né? Então não tem porquê, meu pai tá sempre pegando os livros aqui, eu empresto a minha tia, mas por quê? Porque são pessoas, além de muito próximas, que leem. Porque você empresta um livro e o livro não volta, ou se voltar, volta em péssimas condições, então isso pra mim não funciona, não empresto, é claro que as pessoas, meus filhos, é óbvio, não preciso nem falar, claro que meus filhos pegam os livros, leem, mas eu digo, né, para as pessoas fora, não. Só o meu pai e a minha tia, porque eles leem. Mais ninguém. Não empresto. Falo que não empresto mesmo. Mais um tópico. Não adianta chorar o livro esgotado. Um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar estava esgotado. Gente, essa questão de livro esgotado, olha, eu não sei se é só comigo, se isso acontece com você também, se acontece com outros leitores, mas é uma coisa que me pega bastante, sabe? Eu querer um livro e do nada ele esgota, né? Eu fico bem chateada. Eu tenho livros aí que, sei lá, tava por volta de R$100 e eu pensava, não, muito caro, eu vou esperar o valor abaixar. Simplesmente o livro se tornou esgotado. Hoje tem livros aí que eu não quis pagar esse valor, que tá em 400, 500, até mais. E eu não tô dizendo aqui de livros da Kozak Naif, não, que foi uma editora que fechou, então os seus livros ficaram muito caros por conta de serem esgotados. Não, tô falando de livros de editoras em circulação ainda, de editoras que trabalham, mas que param, né? Simplesmente param de imprimir um livro, uma determinada edição, e aí aquela edição fica cara pra caramba, né? Então, nossa, é uma coisa que eu fico bastante chateada. Eu tenho algumas edições aqui que eu comprei e depois se tornaram livros esgotados. Por exemplo, eu nem sabia que esse livro estava esgotado, tá? Que é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Esse aqui é da Antofágica. Hoje tá esgotado. Hoje não, já faz tempinho já, porque eu recebo as mensagens dos inscritos, né, me perguntando, nossa, eu queria esse livro, eu nem sabia que estava esgotado, mas pelas mensagens eu acabo descobrindo. Eu queria esse livro, mas está esgotado. Onde você comprou? Nossa, como que você fez? Então assim, quando eu comprei não estava esgotado, agora tá. Só que provavelmente a Antofágica vai fazer novas impressões, certeza. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está esgotado. Depois não estará mais. Então é sempre acompanhar, sempre ficar de olho. O processo do Kafka também na Antofágica. No momento atual, esse livro está esgotado.
É difícil de você encontrar. Mas vem uma nova impressão aí e tá tudo certo, até porque é uma edição nova, né, gente? Este outro livro aqui também, Quincas Borba, eu li numa edição da Penguin, né? Eu adoro essas edições da Penguin, é um livro que gosto muito também de Machado, mas eu não resisti. Eu tenho Dom Casmurro, que tá com a minha tia, inclusive, ela tá lendo. Eu tenho aqui também as Memórias Póstumas e eu queria aqui também, né, para ficar juntinho aqui, eu queria ter essa edição aqui, ela tá esgotada, mas eu consegui pagar um valor muito baratinho nessa edição aqui. E essa edição tá novinha, nem eu acreditei, viu? Olha, eu tenho também esse apego com as edições esgotadas, né? Por exemplo, as Zahar, você não vai conseguir uma edição esgotada da Zahar, você não vai ter uma nova impressão. Dificilmente isso vai acontecer. Da Antofágica vai. Agora, quando a Zahar tira uma edição comentada de catálogo, dificilmente ela repõe, tá? Eu tenho aqui a Besta Humana, de Émile Zola, eu tenho os Maias, de Queiroz, né, essa edição comentada aqui também. Eu tenho alguns livros esgotados aqui que, gente, é uma coisa que eu gosto bastante, assim. Mais um tópico. Nunca diga desse autor nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma obra dele. Neste caso aqui, eu tinha muito receio, tá? E quando eu li, eu me encantei com a escrita, com a elegância, com a suavidade. Foi mais fácil do que eu imaginava, até porque eu imaginava que seria difícil. Mas me encantou profundamente, continua me encantando. E é claro que eu estou falando de Ivan Turgenev. Meu primeiro livro de Ivan Turgenev foi Primeiro Amor. Eu gosto muito de Ivan Turgenev. Mas é engraçado que antes de ler este grande autor, eu tinha muito receio, sabe? Eu tinha aquela questão, né, dos autores russos, a dificuldade em ler autores russos, um medo, e foi um encanto. Eu vou voltar num tópico aqui que eu vou adaptar. Eu já respondi, mas sobrou o livro aqui, então quer dizer que faltou. E aí eu já localizei aqui onde faltou. É o seguinte, eu vou voltar aqui para o leitor escaldado tem medo de livro hypado. Um hype que você tem medo de se decepcionar. Eu já respondi, mas eu vou adaptar aqui então para os clássicos, que tem mais relação aqui com minha realidade. Um livro que eu tenho muito medo de me decepcionar é um livro que é considerado muito difícil, um dos mais difíceis, e eu acho assim que eu vou levar muito tempo para ler esse livro. Eu já comentei em outros vídeos aqui sobre ele, que é Ulisses, de James Joyce. Este livro aqui, eu tenho medo, sabe quando você se dedica muito ao livro e de repente não faz tanto sentido assim para você? Eu tenho um pouco de receio, tá? E eu lembro que quando eu comentei sobre esse livro, sobre esse receio que eu tenho em relação a esse livro, mas é claro que eu o lerei. Eu só não tenho pressa, tá? Não tô com pressa. Ai, não, eu vou ler Ulisses o quanto antes. Não vou ler Ulisses o quanto antes, não, calma. Tem livros aí que estão, assim, são mais prioridade para mim, tá? E aí, quando eu falei em outro vídeo, falaram sobre esse livro aqui. Sim, eu digo sim, de Caetano Galindo, que é o tradutor dessa edição aqui da Penguin. Então esse livro aqui é uma visita guiada a Ulisses, de James Joyce. Então disseram, ó, você lê junto aqui, que esse livro aqui ele vai te ajudar a entender melhor, a compreender aqui todo esse labirinto aqui, todas as dificuldades que o livro traz. Este livro aqui vai ajudar. Sim, eu digo sim, de Caetano Galindo. E eu pulei por algum motivo este daqui, mas não significa que eu não irei ler. Significa apenas que vamos com calma, né? Vamos com calma, vamos nos programar. Tem outros livros aí que eu quero ler também. Tenho esse livro aqui agora para ajudar. É isso, então respondi aqui vários tópicos. Eu acho que essa tag aqui é a maior tag que eu já respondi até então. Eu quero saber de você agora. Tem algum tópico aqui que te chamou a atenção? Aproveita os comentários, conta aqui para mim que eu vou adorar saber, tá bom? E eu queria agradecer aqui a sua companhia mais uma vez, agradecer também aos membros, se você quiser também se tornar um membro, ajudar o canal, nós teremos agora as leituras conjuntas, vai começar já,
você quiser se tornar um membro também, o link aqui tá na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado mais uma vez, um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.